O que está sendo bom nesse debate é o tempo de 10 a 15 minutos para dialogar com o relator. Eu acho que esse diálogo, porque aqui nós não estamos mais dialogando com o governo, agora nós já estamos dialogando com o relator que apresentou um relatório. Portanto, algumas maldades que tinha no governo Bolsonaro, Vossa Excelência retirou, e eu quero reconhecer. Das mulheres aos 55 anos, graças à mobilização também dos agricultores, sensibilizaram e garantiram. A maldade dos agricultores foi feita na medida provisória 871, que aí os deputados têm a responsabilidade de quem votou a favor. Segundo lugar, a manutenção da correção monetária é positiva, porque o salário mínimo, quando se elogia dos rurais, foi no período onde se aumentou o salário mínimo, que incidiu sobre a previdência da maior parte do povo trabalhador de salário mínimo como rural, quando aumentou a inflação mais o crescimento econômico. Essa foi a mudança substancial que faz, inclusive, Vossa Excelência recuar de 2 salários mínimos para 1.364 o abono salarial. Mas a conjuntura atual não é mais essa. Não é mais essa. Nem a correção do salário mínimo está acompanhando nenhum crescimento econômico, e também porque tem estagnação, e não tem essa previsão. Segundo lugar, do BPC já foi comentado, da capitalização eu destaco esse ponto, retirar a capitalização, embora Vossa Excelência abra a possibilidade da privatização dos fundos dos servidores públicos, acho que é um equívoco, mas a capitalização no regime geral, manter a Seguridade Social como conceito, eu lhe cumprimento, porque eu, nas minhas falas, sempre destaquei, na minha prioridade do debate político, é que das experiências fracassadas não poderia reproduzir o fracasso aqui no Brasil em regime de capitalização. É evidente que os ultraneoliberais aí dos partidos querem recolocar esse debate e nós temos que derrotar definitivamente a privatização da previdência pública nesse país. Terceiro lugar, o grande debate, desde o primeiro dia até hoje, continua sendo se é a política econômica, com a geração de emprego, com a ampliação de receita, com a ampliação de milhões de brasileiros com carteira de trabalho e formalização, que vão equilibrar a Previdência, ou é a redução de gastos da Previdência com uma visão de ajuste fiscal que vai resolver e equilibrar a Previdência. Nossa bancada e nós estamos convencidos que não vai resolver o problema de ajuste fiscal, nem déficit fiscal, com esta posição de retirar da economia o consumo. E todos sabem, está aqui o Reginaldo, que é economista, tem presente e tem feito esse destaque de que o consumo das famílias que produz a grande parte do PIB brasileiro, e fala-se hoje em 80%, segundo o IPEA. Então, esse é o primeiro ponto que divergimos, Alexandre Frota. É a política econômica, é o investimento. E aí a primeira crítica à receita que o relator buscou, que é do BNDES. Minha posição é crítica. Não é tirando os investimentos do setor produtivo, e me espanto que a CNI não está se manifestando, que os empresários do setor produtivo não estão se manifestando, que vão tirar do BNDES, que é o instrumento do aquecimento econômico, do crédito. Até 2015, por que tinha pleno emprego? Por que tinha, até 2014, aliás, tinha pleno emprego? Porque tinha 2 trilhões e 800 bilhões dos bancos privados e públicos colocando no setor produtivo. Era 20% sobre o PIB. Hoje é 7%, é 700, 800 bilhões. Portanto, não tem segredo. É montar uma estratégia de investimento, de aquecer a economia, de crescer a economia, de aumentar a receita, além das questões do lucros e dividendos, cobrar dos sonegadores, cobrar dos devedores, cobrar das petroleiras, que é um absurdo e é um crime de lesa pátria. O que estão fazendo, além de entregar o pré-sal e a Petrobras, estão deixando de cobrar imposto para o povo brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. Portanto, o debate é receita e despesa. Quer se cortar na despesa. E aí, vamos discutir reforma da Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência faz parte do tripé, que vem da ponte para o futuro. Vem da ponte para o futuro. Reforma trabalhista precariza, inclusive no artigo 30 do relator, permite que um trabalhador não receba um salário mínimo e aí ele tem dificuldade de pagar a Previdência.
Se sugere, inclusive, agrupar meses, quem sabe junta 3 meses, para dar a contribuição de 1 mês de salário mínimo para a própria Previdência, que já abre a possibilidade de um trabalhador não receber salário mínimo e não contribuir sobre um salário mínimo no mês da Previdência. O artigo 30, que eu acho que essa já incorpora a concepção da precarização, da flexibilização do trabalho intermitente, da reforma trabalhista. E por isso que teria que buscar receita para além da folha de trabalho, porque estão desmontando a folha de trabalho nesse país. A contribuição sobre a folha de trabalho. A emenda constitucional 95 limita os gastos primários e discricionários, atinge diretamente a Previdência. Agora, a reforma da Previdência, relator. Se nós temos teto, desde 2003 com Lula no regime geral, se nós temos teto para o regime público, regime da Previdência Social Pública, desde 2013. Então, o grande debate é, o seu relatório vai diminuir ou vai aumentar a desigualdade social? E onde é que está, para mim, o coração desse debate? A fórmula idade e contribuição que está sendo suprimida da proposta é a forma mais injusta que vai se propor na reforma da Previdência. Colocar só a idade, 65 anos, para os homens, 62 para as mulheres. Colocar não mais 15 anos de contribuição, mas 20 anos. E para ter aposentadoria integral, 40 anos de contribuição, com uma base de cálculo, não mais sobre os 80% dos melhores salários, mas sobre os 100% dos salários, para mim, esse é o coração da injustiça desta proposta. É ali. Por isso que vai dar 84% da economia. É ali. Eu quero dar um exemplo, relator. Eu entrevistado, sendo de um radialista, e ele pedindo para mim votar a favor. Aí eu pedi para ele, quantos anos você tem? Quantos anos você contribui? Não, eu sou técnico de rádio dos 16 anos, estou 26 anos contribuindo. 26 anos contribuindo, ele tem 42 anos. Com 26 anos de contribuição, na regra atual, por tempo de contribuição, daria mais 9 anos. E daí ativa o fator previdenciário, que não dá aposentadoria integral. Na nova regra, como fica esse rapaz? 18 anos a mais, vamos pegar um novo trabalhador, que começa a trabalhar aos 16 anos. Um trabalhador que começa a trabalhar aos 16 anos, no caso dele, que faltaria 9, na nova regra, precisa 23 anos. De 9 para 23. Porque é 65 anos, o mínimo. Então, pegando o exemplo dele, e a nova regra para um novo trabalhador no Brasil, ele não mais trabalhará 9, como é o caso dele, mas vai trabalhar 23 anos. Porque ele precisa chegar aos 65 anos, o menino que vai começar, depois de aprovada a reforma, 16 anos de idade ele começa a trabalhar. Então ele vai trabalhar 49 anos, para chegar aos 65. E se a expectativa de sobrevida aumentar, vai ser 24 anos. Então, só uma observação, até peço para parar o tempo, né? Se o presidente puder pedir para parar o tempo. Você está falando de quem está no mercado e de quem vai entrar no mercado. Isso. Entre quem está no mercado. O menino vai daqui 9 anos se aposentar. Isso. Aí você está falando da regra de transição. Certo. Mas o novo jovem que vai entrar no mercado de trabalho. Que vai entrar. Aí idade mínima de 65. 65. Então significa, para a atual regra, é 9 anos. Para o novo jovem tem que saber, não é mais 9, se trabalhou até os 42 com 26 anos de contribuição, é 23 anos a mais. Então, de 9 para 23, essa é a diferença. Então, de um lado, no piso, milhões... Eu não entendi. Eu vou tentar explicar, mas onde que tem a outra base de cálculo? Classe média e classe trabalhadora, os mais pobres. 20 anos, tu exclui milhões dos mais pobres. 40 anos de contribuição... Quase os mais pobres, pela rotatividade, não vão conseguir contribuir. E ainda com uma base de cálculo extremamente injusta, que é sobre os 100%, e a gente sabe que os mais pobres trabalham menos, com menos salário no início da sua jornada. Só para... não quero muito te interromper, nós trabalhamos com uma possibilidade, porque a reforma não vai resolver tudo. Também não podemos dizer que tem alguém dizendo que a reforma vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. A reforma é para dar condições para que o governo possa resolver as coisas, porque sem ela não vai resolver. Agora, se ele vai resolver ou não, é outro problema. Eu não sou do governo, nós não somos do governo. Esse é um outro problema, ele vai ter que tomar outras atitudes. Mas nós trabalhamos num cenário
em que possa haver desenvolvimento e emprego. Então, você estabelece uma idade mínima para as pessoas trabalharem mesmo, começar com 20 anos, 40 anos dá 60. Né? E poder parar com 60. Mas tem que ter um país ideal, tem que ter um país que a gente possa sonhar um pouco, possa acreditar que ele vai melhorar. As pessoas elegem as pessoas. Nós perdemos a eleição. Eu sou de outro partido, não estamos na base do governo. Agora, só para complementar, Sim. A questão da transição, nós colocamos mais uma regra. Nós não eliminamos nenhuma das outras. Sim. Tá? É só mais uma alternativa. As outras todas continuam. Nós não tiramos nenhuma outra. Então, vou continuar insistindo nesse debate, que é, no regime geral, se vai sair 84% da economia, ele vai sair dos que trabalham de 1, 2 ou 3 salários mínimos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tu cria, quando só coloca idade, e não idade e contribuição. Nós podemos discutir ou idade mais à frente, com contribuição mais à frente do que é hoje, 86, 96. Por que não retomar o conceito de idade e contribuição para reconhecer as desigualdades no mundo do trabalho, as desigualdades de classe, as desigualdades? O meu filho de 25 começou a trabalhar aos 25 anos, depois de ser formado na universidade. A condição dele para chegar aos 65 é uma. A condição do trabalhador chegar aos 65 de idade é outra. É outra. Por quê? Porque se tu põe a idade do trabalhador de braçal, que começa aos 16 anos porque precisa renda, precisa comer, ele não está preocupado na aposentadoria, ele precisa comer. Aí ele chega aos 55, 56, como diz os gaúchos, esgualepado. E tem que ficar até os 65 como? Quem é que vai contratá-lo? E o que é mais desgraçado e injusto nessa proposta é que o cara está desgraçadamente desempregado, desgraçadamente sem condições físicas e produtividade, e tem um monte de jovem querendo entrar no mercado de trabalho. Quando se concebeu, quando tu vai perdendo a produtividade, a idade não permite esse conceito, relator. Não permite. Tem que ser idade e contribuição, porque permite a pessoa que está em sofrimento e que está desempregado, porque vai contratar os mais novos. Nenhum empresário vai fazer caridade evangélica com um trabalhador de 60 anos. Não vai fazer. Ele vai fazer quem? O que quer? Humanamente, minha produção é menor do que quando eu tinha 30. Ele vai contratar quem tem maior produção e produtividade. Então, tem que retomar o debate da idade com a contribuição. Mesmo que joga para frente. A expectativa de sobrevida, tudo isso. Esse é o debate que tinha que fazer, senão não tem como. Agora, queria destacar, além disso, que essa é a questão. É os 20 anos, 40 anos, 65 de idade e 62, sem idade de contribuição, vai ser a maior injustiça contra os pobres nesse país. Eu não tenho dúvida sobre isso. Por isso que tem cálculo, por isso que tem a base de cálculo. Não sai dos privilegiados, sai deles. Né, Henrique Fontana? Sai deles. Então, nós temos que, ainda, se há sensibilidade de Vossa Excelência, construir uma nova fórmula, porque ela vai ser injusta, desigual e não vai resolver o problema da economia. Eu tenho, num destaque das categorias, eu não quero ser corporativo aqui, porque eu acho que o debate é maior. É receita, é cobrar de quem deve ser cobrado, é ampliar a receita e não tirar a despesa tirando a aposentadoria, porque tira da economia. Todos os municípios desse país recebem movimento a economia com dinheiro da Previdência e a maior parte dos pequenos e médios municípios também. Em segundo lugar, em relação à educação, então, dos educadores, nós não temos que defender professor aqui na reforma da Previdência. Nós temos que defender educação. Quando vejo várias outras categorias fazendo debate, é se a educação deve ou não ser prioridade nesse país. Se a educação, quando professores da rede privada estão sendo demitidos 51, 52 anos, porque eles pegam outros mais produtivos, novos, a discussão é se a educação é ou não prioridade nesse país. E está aí, 49% dos professores dizendo que não aconselha os outros jovens serem professores por causa da situação estressante, de doença, de depressão, e dessa categoria que é pensar uma nação, pensar a ciência, pensar a tecnologia, pensar o direito à educação nesse país. E eu tenho uma proposta de referendo popular, nossa bancada apresentou, que se é tão boa essa
proposta da reforma da Previdência, que é a propaganda do governo, porque uma coisa, relator, é a propaganda do governo agora, depois é o mundo real, onde as pessoas vão se perceber. 4 faxineiras, eu conversei com elas, e eu fiz 2, 3 perguntas, 2 eram a favor, 2 contra. Quando eu expliquei o que ia significar no cálculo dela individual, uma delas disse, pelo amor de Deus, deputado, não vota nisso. Pelo amor de Deus, eu disse para o senhor votar a favor, e eu expliquei para ela quantos anos ela tinha que contribuir a mais, quanto que ela ia receber a menos na base de cálculo, porque ela ficou, ao longo do tempo, sem contribuição, qual era o salário, qual era a aposentadoria. Ela entrou em desespero, quase se ajoelhou e disse, pelo amor de Deus, não vote nessa reforma da Previdência. A propaganda é uma coisa, nesse momento, para provar, mas o mundo real, depois, é aumento da desigualdade social, é aumento da exclusão da Previdência, é a destruição do direito de se aposentar de milhões de brasileiros. Esse é o grande nó dessa questão da reforma. Tem que discutir uma outra perspectiva para enfrentar o direito à Previdência, o direito de se aposentar, tá? Porque senão, quando o Bismarck diz que os trabalhadores, os proletariados iam fazer revolução, por isso que tinha que criar a Previdência Social, para dar um direito para eles se envelhecer minimamente com dignidade, eu acho que vai ter muita revolta, muita indignação, muita injustiça se aprovar essa fórmula no regime geral da Previdência Social. Se é tão boa essa reforma, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer em forma de referendo popular. Depois de aprovado aqui, vamos consultar o povo. Se o povo vai concordar. Só 30 segundos. Se o povo concorda com a reforma ou não. Vamos fazer um referendo, como muitos países fazem. Se é tão boa o que o governo está vendendo, eu duvido. Essa reforma não pode ser aprovada. Essa reforma com um eixo, o coração que exclui dos pequenos o direito de se aposentar, ou se aposentar mal, ou ter que trabalhar 10, 15, 20 anos, ou 23 anos do novo menino que vai começar a trabalhar para poder se aposentar. Portanto, é nessa direção que nós temos que se posicionar e cobrar de quem deve pagar nesse país e não tirar dos trabalhadores e dos mais pobres desse país o direito de se aposentar ou o direito de envelhecer minimamente com dignidade ou um direito de ter dignidade para ter uma morte com dignidade.